Havia um homem que simplesmente desapareceu. Não foi vítima de guerra, nem de doença, nem de velhice. Um dia ele estava entre os homens. No outro, já não se achava mais. O texto bíblico diz apenas: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Mas o que realmente significa Deus o tomou? Essa breve frase tem intrigado estudiosos, rabinos e teólogos por milênios. Quem foi esse homem que viveu 365 anos, um número que, curiosamente, corresponde aos dias de um ano solar, e foi retirado da terra sem conhecer a morte? Terá sido Enoque um simples justo? Ou um escolhido para presenciar mistérios que ultrapassam o entendimento humano? Inscreva-se no canal e descubra curiosidades, fatos ocultos e verdades profundas sobre os personagens da Bíblia. Ative o sino e acompanhe cada novo vídeo. O mistério se torna ainda mais profundo quando surge um antigo manuscrito, o Livro de Enoque. Um texto milenar, citado no Novo Testamento, mas ausente das Bíblias judaica e cristã tradicionais. Dentro dele, Enoque não é apenas um homem que desaparece. Ele é levado aos céus, contempla os segredos da criação e conversa com anjos. Mas por que esse livro foi excluído do cânon? E por que o nome de Enoque continua a ecoar entre o visível e o invisível? O seu desaparecimento marcou uma geração inteira. Enquanto os descendentes de Caim erguiam cidades e espalhavam violência, Enoque escolheu o caminho inverso, o da intimidade com Deus. Ele caminhou em um tempo em que a fé estava rareando e talvez por isso tenha sido tirado, não por punição, mas por preservação. Imagine o impacto. Um homem desaparece de forma inexplicável, e a única explicação possível é que o próprio Deus o levou para junto de si. Nenhum túmulo, nenhum corpo, nenhuma despedida. Apenas o silêncio de um mistério que ecoa até hoje. O primeiro homem a vencer a morte sem morrer. O desaparecimento de Enoque não foi apenas um evento sobrenatural. Foi um aviso. Um sinal de que, em meio à corrupção e decadência da humanidade, ainda existia alguém capaz de andar com Deus de forma tão íntima que se tornou um reflexo do próprio céu. E é nesse mistério, o do homem que ultrapassou os limites da terra, que começa a jornada deste episódio. Antes de continuar, quero te convidar a comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos ver até onde essa mensagem está chegando. Enoque viveu em um tempo em que a terra ainda era jovem, mas já profundamente marcada pela corrupção. A linhagem de Adão se dividira entre dois caminhos, o de Sete, que invocava o nome do Senhor, e o de Caim, que edificava cidades e espalhava violência. As gerações se multiplicavam, e junto delas crescia a distância entre o homem e o Criador. A pureza original do Éden tornara-se apenas uma lembrança distante, e os relatos dos anciãos sobre a voz que passeava no jardim soavam como lendas para uma humanidade seduzida pela própria força. Foi nesse cenário de contraste entre luz e trevas que Enoque nasceu, em uma época de avanço humano, mas decadência espiritual. Os escritos antigos sugerem que o mundo pré-diluviano era uma civilização de esplendor e arrogância. As pessoas viviam por séculos, a natureza era fértil e as habilidades humanas se expandiam. A música, o metal e a arquitetura floresciam, mas junto com eles também o orgulho e a violência. É possível que a geração de Enoque tenha sido testemunha do início daquilo que os textos chamam de Dias de Noé. Um tempo em que os filhos de Deus desceram à terra e corromperam o coração dos homens. O livro de Enoque descreve esses seres como anjos que, fascinados pela beleza humana, abandonaram o céu e ensinaram à humanidade segredos que não deveriam ser revelados. Foi o ponto em que o mundo natural e o espiritual se entrelaçaram de forma perigosa. Enoque, portanto, não viveu em um ambiente de inocência, mas em um de caos crescente. Cada geração parecia afastar-se mais do Criador, e o mal se tornava norma.
Ainda assim, ele permaneceu como uma chama isolada em meio à escuridão. Em um tempo em que poucos falavam de Deus, ele ousava andar com ele. Enquanto outros buscavam poder, Enoque buscava presença. Sua vida foi uma contradição viva em meio à decadência de sua era. Um lembrete de que, mesmo quando a humanidade se corrompe, o coração de um justo ainda pode manter-se fiel. É nesse pano de fundo de uma terra corrompida e um céu em silêncio que o mistério de Enoque se torna ainda mais profundo. Porque o seu desaparecimento não foi apenas um ato isolado, mas uma resposta divina ao mundo que o cercava. Deus o tomou antes que o mal o alcançasse. E o que viria a seguir mostraria que Enoque não apenas viveu para Deus, mas foi levado para dentro de seus segredos. Se esse conteúdo está tocando seu coração, você pode apoiar esse projeto doando qualquer valor clicando no botão Valeu Demais. Seu apoio me ajuda a continuar contando essas histórias com dedicação. Enoque era filho de Jared, descendente direto de Sete, a linhagem que manteve viva a lembrança do Criador após a queda de Adão. Seu nome, Hanok, em hebraico, significa dedicado ou iniciado, uma palavra que carrega em si a ideia de alguém consagrado a um propósito secreto. Desde o nascimento, parece haver um prenúncio de destino em torno de sua vida. Enquanto muitos da sua geração viviam para a glória própria, Enoque carregava no próprio nome a marca de alguém separado, moldado para algo que ainda estava por se revelar. É possível que sua educação tenha sido profundamente influenciada pelas histórias do Éden, passadas de geração em geração, como ecos de um paraíso perdido que poucos ainda acreditavam ser real. O relato bíblico é silencioso sobre sua juventude, mas a tradição judaica preserva fragmentos que sugerem uma vida marcada pela busca do sagrado. Enoque não era sacerdote, profeta nem guerreiro, ao menos não nos moldes conhecidos. Ele era um homem comum que desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para a presença divina. Dizem que ele gostava de caminhar em silêncio ao amanhecer e que sua vida era regida por uma comunhão tão constante com Deus que suas palavras pareciam ecoar o próprio coração do Criador. Em um mundo de muitos ruídos, Enoque escolheu ouvir o que quase ninguém ouvia mais. Seu chamado não veio em forma de voz audível ou de sinais espetaculares. Ele nasceu de um desejo interior de se aproximar do invisível. É possível que o nascimento de seu filho Matusalém tenha sido o marco desse despertar espiritual, como se a paternidade tivesse ampliado sua percepção da eternidade. O próprio nome de Matusalém, que pode significar sua morte trará o juízo, parece indicar que Enoque já tinha consciência de que tempos sombrios se aproximavam. Foi como se Deus o fizesse enxergar além das gerações, convidando-o a caminhar não apenas pela terra, mas pela linha do tempo do próprio plano divino. Aos poucos, seu andar com Deus se tornou mais do que devoção, tornou-se transformação. Ele passou a ver o mundo de forma diferente, como quem contempla um horizonte que os outros não percebem. E talvez tenha sido nesse processo que Deus começou a revelá-lo segredos maiores, preparando-o para o que viria, porque antes de ser levado, Enoque foi moldado, iniciado em mistérios que transcenderiam a própria história humana. A jornada de Enoque não foi marcada por guerras externas, mas por batalhas internas. Lutas silenciosas travadas na alma de um homem que caminhava em sentido contrário ao mundo. Enquanto a humanidade se encantava com o brilho do progresso e com o poder das próprias mãos, Enoque percebia algo que os olhos comuns não viam: a perda da presença divina. Viver em meio a uma geração corrompida era, por si só, um desafio. Cada dia era um exercício de resistência espiritual, uma escolha consciente entre a voz de Deus e o clamor ensurdecedor do pecado. Enoque aprendeu cedo que andar com Deus significava muitas vezes caminhar sozinho,
Os antigos relatos dizem que, enquanto os descendentes de Caim aperfeiçoavam suas cidades e inventavam novas formas de arte e tecnologia, a linhagem de Sete começava a se misturar e a perder sua identidade espiritual. O mal já não se apresentava em forma de violência explícita, mas disfarçado de sabedoria e beleza. Enoque viu homens transformarem o conhecimento em orgulho e a fé em tradição vazia. Esse foi seu primeiro conflito, o de permanecer puro em meio à contaminação. Sua luta não era contra pessoas, mas contra um espírito de rebeldia que se espalhava silenciosamente entre os homens, um afastamento progressivo daquilo que era santo. Em textos antigos atribuídos ao seu nome, há indícios de que Enoque enfrentou algo ainda mais inquietante: o surgimento dos chamados vigilantes, anjos que, segundo a tradição, desceram à terra e ensinaram à humanidade segredos proibidos. Enoque teria sido uma das poucas vozes a confrontar essa corrupção espiritual, alertando sobre as consequências de tocar o que pertence apenas a Deus. Essa missão, se de fato aconteceu, o teria isolado ainda mais. Ele se tornou um mensageiro de advertência em uma era que já não queria ouvir. Seu isolamento não era apenas físico, era espiritual, um tipo de exílio invisível entre o céu e a terra. Mas foi nesse silêncio, longe das multidões, que Enoque descobriu o verdadeiro sentido de sua caminhada. Cada passo solitário se tornava uma conversa com o Eterno. Cada noite escura, um convite para ver além das estrelas. Deus o treinava não para falar muito, mas para escutar mais profundamente. Antes de ser levado, Enoque foi provado e aprendeu que a fé mais pura nasce quando o mundo parece ter esquecido de Deus. Mas Deus ainda encontra um homem disposto a caminhar com ele. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Em algum ponto de sua caminhada, Enoque cruzou um limite invisível entre o humano e o divino. A Bíblia diz apenas que ele andou com Deus, mas o antigo livro de Enoque descreve esse andar como algo muito além de devoção. Foi uma ascensão espiritual. Certa vez, enquanto meditava, Enoque teria sido arrebatado em visões, conduzido por anjos através dos céus e dos abismos da criação. Ele viu os segredos do tempo, os lugares onde as almas esperam e o trono resplandecente do Altíssimo. Naquele instante, ele deixou de ser apenas um homem justo para se tornar um mensageiro do Eterno. O que muitos ignoram é que esse encontro não foi uma experiência de êxtase, mas de temor. Enoque viu o juízo de Deus se aproximando da terra e compreendeu que a humanidade estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. Essas visões transformaram completamente sua vida. Ao retornar do êxtase, Enoque já não falava como um homem comum. Suas palavras soavam como relâmpagos e seu olhar carregava o peso de quem havia contemplado a eternidade. Ele começou a advertir sua geração sobre o caminho que estavam trilhando. Falava de um dilúvio vindouro, de anjos rebeldes aprisionados, de um Deus que, embora silencioso, preparava o acerto de contas. O que antes era apenas fé, agora se tornava testemunho. Ele não pregava para convencer, mas para alertar. Não buscava aplausos, mas redenção para os que ainda quisessem ouvir. Era como se cada frase sua fosse um eco do próprio céu, tentando alcançar uma terra surda. Mas esse chamado teve um preço. Enoque passou a carregar o peso de revelações que poucos poderiam suportar. Ele conheceu os limites da sabedoria humana e percebeu que o verdadeiro conhecimento não traz orgulho, mas reverência. O livro de Enoque descreve seu espanto diante da majestade de Deus. Ele viu montanhas de fogo, rios de luz e anjos guardando os segredos da criação. Diante de tudo isso, ele compreendeu sua pequenez e, ao mesmo tempo, sua missão. Era o mediador entre dois mundos, o homem que caminhava na fronteira entre o tempo e a eternidade.
Esse foi o ponto decisivo de sua história. Depois dessas visões, Enoque já não pertencia completamente à terra. Seu coração havia sido marcado pela eternidade. Cada vez mais, sua presença entre os homens se tornava breve, como se o céu o chamasse de volta aos poucos. E quando chegou o momento certo, o Criador simplesmente o tomou, não como quem o tira, mas como quem o recebe de volta. Depois de suas visões e revelações, Enoque já não era o mesmo. Ele se tornara um portador de segredos divinos, alguém que havia contemplado o invisível e voltado para advertir os homens sobre o que estava por vir. As suas palavras ecoavam como trovões em um mundo que se recusava a ouvir. Alguns o chamavam de louco, outros de profeta, mas poucos compreendiam a profundidade de sua mensagem. Enoque anunciava que haveria juízo, não apenas sobre os homens, mas também sobre os anjos que haviam transgredido seus limites. Falava de prisões eternas, de um dilúvio que lavaria a terra e de uma restauração futura em que o próprio Filho do Homem viria para julgar os ímpios. Era como se, milênios antes da cruz, Enoque já contemplasse o esboço do plano redentor de Deus. Essas profecias não passaram despercebidas. A tradição judaica e os textos antigos sugerem que muitos começaram a temer suas palavras. O nome de Enoque se espalhou entre as tribos como o do homem que falava com o céu. E é possível que essa influência tenha alcançado o coração de seu bisneto, Noé. O mesmo espírito de revelação que preparou Enoque para ser levado também prepararia Noé para construir a arca. É como se Deus tivesse usado Enoque como um prenúncio, uma chama que acende outra antes de desaparecer. O justo que andou com Deus se tornou o exemplo que inspiraria outro justo a obedecer em meio ao caos. Mas as consequências de seu chamado iam além das palavras. A cada revelação, Enoque se distanciava um pouco mais da realidade terrena. Sua comunhão com Deus se tornava tão profunda que o mundo parecia incapaz de contê-lo. As Escrituras dizem simplesmente que Deus o tomou, mas talvez isso tenha sido um processo gradual, uma transição em que o espiritual começou a sobrepor o físico. Enoque não foi apenas arrebatado em corpo, mas absorvido pela presença divina, como quem se funde com a luz depois de caminhar por tanto tempo em sua direção. O mais intrigante é que sua partida não foi um ato isolado, mas um sinal. Ao desaparecer, Enoque deixou uma mensagem viva, a de que o caminho de volta ao Criador é possível. Sua ausência física se tornou uma revelação teológica, o testemunho de que a morte não é o fim para aquele que anda com Deus. E enquanto o mundo seguia sua trajetória de corrupção, o nome de Enoque se tornou um lembrete silencioso de que o céu ainda observa e que o Criador ainda intervém quando encontra alguém disposto a caminhar a seu lado. Nem mesmo os homens mais justos caminham sem dor. Enoque, embora fosse um dos mais íntimos de Deus, não foi poupado do peso de existir em um mundo corrompido. Ele via o mal crescer diante dos próprios olhos, testemunhava a inocência se perder e carregava no coração uma tristeza profunda por aqueles que escolhiam a escuridão. O livro de Enoque o descreve chorando pelos anjos caídos, intercedendo por eles diante de Deus, uma súplica comovente, mas que não seria atendida. Essa cena revela uma dor oculta, o sentimento de impotência diante da justiça divina. Enoque compreendeu que o amor e a justiça do Criador coexistem, mas nem sempre podem ser conciliados pela mente humana. Ele amava os que estavam perdidos, mas aprendeu que nem todos desejam ser salvos. Essa compaixão o tornou um homem profundamente sensível. Seus dias foram marcados por uma tensão constante entre o céu e a terra. Viver em tamanha intimidade com Deus o fazia perceber a gravidade do pecado com mais clareza, e isso o feriu de forma invisível. Enquanto os outros seguiam suas rotinas diárias, Enoque sentiu o peso de uma revelação que o separava do mundo. Cada novo conhecimento parecia um fardo. Ele entendia que não podia revelar tudo o que via.
porque algumas verdades seriam incompreensíveis para os homens. Assim, Enoque carregou em silêncio aquilo que poucos poderiam suportar, guardando dentro de si mistérios que pertenciam apenas ao céu. Talvez sua maior dor tenha sido a solidão. Não a solidão física, mas a espiritual. O sentimento de viver entre dois mundos e não pertencer completamente a nenhum deles. Ele não era mais apenas humano, mas ainda não havia sido totalmente celestial. Vivia num limiar que ninguém mais conhecia. Essa fronteira entre o tempo e a eternidade o fez compreender o custo da comunhão com Deus. Quanto mais próximo se chega da luz, mais claramente se vê a escuridão ao redor. Enoque aprendeu que o verdadeiro andar com Deus exige renunciar à compreensão humana, suportar o silêncio, aceitar o mistério. Essas dores ocultas, porém, não o destruíram. Elas o purificaram. Cada lágrima derramada diante do Criador o aproximava ainda mais dele. A tristeza de Enoque não era desespero, era reverência. O peso que ele carregava era o preço da intimidade. E foi justamente essa sensibilidade quebrantada que o preparou para o desfecho de sua jornada. Ser tomado por Deus, não como um prêmio, mas como o reencontro de quem já havia se tornado parte do céu antes mesmo de partir da terra. Com o passar dos anos, o coração de Enoque foi sendo moldado pela convivência silenciosa com o Criador. Ele havia visto demais, sentido demais, chorado pelos erros de um mundo que não queria ouvir, e mesmo assim, não se deixou endurecer. Sua redenção não veio de um arrependimento por pecado pessoal, mas da entrega total à vontade divina. Enoque entendeu que o verdadeiro arrependimento é a rendição do controle, é aceitar que a mente humana não pode compreender o plano de Deus em sua plenitude. Ao invés de se revoltar diante do juízo inevitável, ele aprendeu a confiar, e essa confiança se tornou sua forma mais pura de adoração. Há algo profundamente humano e divino na jornada de Enoque. Ele não buscou a perfeição, mas a presença. Não desejava ser levado, apenas estar mais perto de Deus. E foi essa pureza de motivação que o fez atravessar o limite do impossível. Em um tempo em que a fé era frágil e o pecado reinava, Enoque viveu como se já estivesse do outro lado da eternidade. Sua vida terrena se transformou em uma espécie de transição espiritual. A cada dia, ele se tornava menos da terra e mais do céu. Não há registro de milagres nem de feitos grandiosos, apenas de um homem que caminhava. E esse caminhar aos olhos de Deus foi suficiente para redefinir o destino da humanidade. A tradição antiga descreve o momento final de Enoque como algo sereno, quase natural. Não houve trovões nem sinais dramáticos. Ele simplesmente foi tomado. Talvez tenha sido durante uma de suas caminhadas solitárias, quando seus passos começaram a desaparecer na neblina da manhã e a luz do céu o envolveu completamente. Não foi uma fuga, mas um convite, o retorno de um filho à casa do Pai. A comunhão que começou na terra terminou no céu, e a fé que o sustentou na escuridão o conduziu para dentro da luz. Aquele que caminhava com Deus não precisou conhecer a morte, porque já havia aprendido a viver para a eternidade. Assim, a superação de Enoque não foi contra o mundo, mas sobre si mesmo. Ele venceu a dúvida, o medo e a solidão. Superou a distância entre o humano e o divino por meio da comunhão constante. Sua vida prova que a maior vitória espiritual não é escapar da dor, mas permanecer fiel, mesmo quando tudo à volta se desintegra. Enoque encontrou no silêncio o caminho da imortalidade e descobriu que andar com Deus todos os dias é o mesmo que começar a viver o céu ainda em meio à terra. O desaparecimento de Enoque foi mais do que um evento misterioso, foi um divisor de eras. Sua ausência se tornou um sinal visível daquilo que até então era invisível, a realidade da comunhão entre Deus e o homem. Quando ele não foi mais encontrado, muitos devem ter buscado rastros, procurado respostas, tentado entender o que havia acontecido.
Mas não havia corpo, nem sepultura, nem despedida. Apenas a certeza silenciosa de que aquele que andava com Deus não caminhava mais entre os homens. Foi o primeiro arrebatamento da história humana, uma prova antecipada de que o Criador não está limitado pelas leis da terra, nem pelo ciclo da morte. O céu havia se aberto para receber um homem, e isso mudou tudo. Com o passar dos anos, o nome de Enoque se tornou uma referência entre os justos. As gerações seguintes o lembravam como o homem que agradou a Deus. Em Hebreus, 11 séculos depois, o autor da carta confirmaria seu testemunho. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Essa frase ressoou como uma declaração atemporal. A fé pode conduzir o homem além do alcance da morte. Enoque não apenas viveu em santidade, ele provou que a comunhão constante com Deus tem poder de transformar a própria natureza da existência. Enquanto outros construíam torres para alcançar o céu, Enoque o alcançou pela humildade e pela fé. Mas o legado de Enoque não está apenas em sua partida, está em sua descendência. Seu bisneto Noé herdou o mesmo espírito de obediência e confiança. É possível imaginar que as histórias sobre o ancestral que andava com Deus ecoavam nas tendas da família, moldando a fé do menino que um dia construiria uma arca em meio ao descrédito de todos. Assim, Enoque se tornou o elo entre duas gerações, a que mergulhou na corrupção e a que seria salva pela graça. Ele foi o prenúncio da preservação, o lembrete de que Deus nunca abandona a linhagem dos que o buscam. E ainda hoje, o nome de Enoque continua a atravessar o tempo. Nas tradições judaicas, cristãs e até em escritos antigos da Etiópia, ele é lembrado como o homem que recebeu revelações celestiais e foi transformado em símbolo de esperança. Sua história não terminou com o seu desaparecimento. Ela continua em cada pessoa que decide andar com Deus, apesar da escuridão do mundo. Enoque não deixou monumentos nem palavras registradas por sua própria mão, mas deixou algo maior, o testemunho de uma vida que mostrou que a eternidade começa quando o coração se alinha com o Criador. Seu último passo na terra foi o primeiro na eternidade. A história de Enoque é, acima de tudo, uma história sobre relacionamento. Em meio a uma geração corrompida, ele descobriu algo que muitos perderam: o prazer de caminhar com Deus. Não buscava poder, reconhecimento ou recompensas, apenas presença. E foi justamente isso que o tornou inesquecível. Enquanto o mundo construía impérios e esquecia o Criador, Enoque caminhava em silêncio, sem templos, sem títulos, sem seguidores. Sua fé não era barulhenta, era constante. Não se expressava em grandes feitos, mas em pequenos passos diários, dados com o coração voltado para o céu. É nesse detalhe que está a grande lição de sua vida. A intimidade com Deus não depende das circunstâncias ao redor, mas da disposição de andar com Ele quando todos os outros caminham em outra direção. O desaparecimento de Enoque não foi um fim misterioso, mas uma revelação divina, uma prova de que a comunhão entre o Criador e o homem é mais forte do que a morte. Ele nos ensina que o verdadeiro andar com Deus não é um evento, mas um estilo de vida. É o exercício constante de escutar, obedecer e confiar, mesmo quando o caminho é estreito e silencioso. A fé de Enoque não o poupou do sofrimento, mas o manteve de pé quando o mundo desabava. E por isso, Deus o tomou. Não porque ele era perfeito, mas porque estava pronto. A vida de Enoque nos lembra que o arrebatamento não começa no céu, mas no coração, quando o homem se desprende da terra e se entrega totalmente à vontade do Pai. Hoje, milênios depois, Enoque continua sendo uma figura enigmática e inspiradora. Sua história aponta para a promessa de uma comunhão restaurada, a mesma que será consumada em Cristo. Aquele que também subiu aos céus, não para fugir, mas para abrir o caminho para todos nós. Enoque foi o prenúncio do que o Evangelho tornaria possível.
a reconciliação entre o humano e o divino. Ele desapareceu da terra, mas o seu exemplo continua visível em cada pessoa que decide caminhar pela fé, mesmo sem ver o destino final. No fim, a mensagem de Enoque é simples e eterna. Andar com Deus é escolher a presença em vez da pressa, a fé em vez do controle, o invisível em vez do visível. É viver como se já fôssemos cidadãos do céu, ainda que nossos pés toquem a poeira da terra. E talvez quando a nossa caminhada terminar, o mesmo Deus que o tomou também diga a nós: vem, porque já não há distância entre nós. Se você gostou dessas curiosidades e descobertas sobre Enoque, prepare-se. Ainda há muitos segredos escondidos nas páginas da Bíblia que poucos conhecem. Curta este vídeo, compartilhe com quem ama histórias cheias de fé e mistério. E inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações surpreendentes sobre os grandes personagens bíblicos. Juntos, vamos descobrir os detalhes que a Bíblia guarda para quem busca entender mais fundo.